Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre trauma. Vamos falar de algumas patologias dentro das estações de trauma e como fazer uma estação de trauma do INEP. Como eu estava falando, as estações de trauma, elas são padronizadas. Então, todas vão seguir o mesmo protocolo. Só que vai mudar algumas coisas que, por exemplo, a gente vai resolver o problema sempre dentro daquela letra que tem um problema. Então, se o problema for no B, nós vamos resolver o problema no B antes de passar para o C. Se o problema for no D, a gente vai resolver no D antes de passar para o E. E sempre assim. Só que quando você tem um esqueleto, o que você precisa perguntar de cada letra, como verbalizar, você consegue fazer qualquer estação de trauma. Além de conseguir fazer qualquer estação de trauma, por mais que você não acerte o diagnóstico ou que você não saiba a conduta frente àquele diagnóstico, você consegue pontuar o suficiente para atingir uma nota aí bacana, uma nota de corte boa. E aí, vamos começar e a gente vai falando sobre. Vai poder usar o esqueleto? Vai, mas tenta Ok. fazer um pouquinho de cabeça já. Essa semana ainda a gente vai, pode dar uma olhada no esqueleto, só que eu queria muito que a partir da próxima semana que vocês já fizessem totalmente sem esqueleto, porque vai começar a embaralhar tudo e aí a gente vai organizar isso, mas vocês já sabem o que tem que perguntar, só que não está muito bem colocado na cabeça de vocês. Só que a gente precisa já começar esse desmame. Vou colocar aqui, ó. Tá, vamos lá. Vou colocar. Botar o tempo aqui, tá, Lawana? Ok. 1, 2, 3 e vai. Meu nome é Lauana Stephanie Possel de Semeghini, candidato ao processo de revalidação INEP 2025.2. Local de atuação, urgência, emergência, pronto-socorro de hospital de médio porte. A unidade hospitalar possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional, laboratório de análises clínicas, leitos de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Você está de plantão na emergência de um hospital de médio porte e vai atender um paciente de 30 anos de idade, vítima de acidente de trânsito do tipo colisão moto-automóvel. O paciente foi ejetado da moto para o acostamento da pista. O paciente se encontra acordado, orientado em tempo e espaço, gemente e queixando de muita dor em sua perna. Olá, meu nome é Lauana, sou a médica que vai realizar o seu atendimento. Pode me informar, por gentileza, se eu consigo ter contato com o paciente ou com o SAMU? Olá, doutora. Meu nome é Bruno e eu estou com muita dor na minha perna. Certo, Bruno. Realizar o atendimento da vítima de politrauma de acordo com o protocolo de suporte avançado de vítima do trauma, 11ª edição. Identificar a alteração no exame físico,
adotar condutas terapêuticas necessárias para o caso, conforme o protocolo, verbalizar a realização de procedimentos médicos preconizados pelo protocolo, utilizar habilidades profissionais para a comunicação do diagnóstico do paciente, certo? Bruno, você consegue me informar como que foi a cinesia do seu acidente? Não consta. Certo. Então eu inicio a abertura do ABCDE do trauma. Vou começar pela letra A. Então, inicio a etapa A. 11ª edição, Lauana. Começa pelo X. Certo. Então, começo pela etapa X. Verifico se a exsanguinação dessa fratura da perna do paciente, local. Isso. O paciente apresenta amputação traumática parcial do pé direito, mantida apenas por fios remanescentes teciduais, com hemorragia arterial ativa e volumosa proveniente do território da artéria tibial posterior, certo? Nessa etapa, então, eu já faço um torniquete acima da região onde teve a perda da continuidade do tecido. Já tem a resolução depois do torniquete. Verbalize a colocação do torniquete adequado ao torniquete, 5 centímetros acima da descontinuidade da pele. Realizo a colocação do torniquete. Considere realizado. Após a aplicação adequada do torniquete, houve cessação completa do sangramento sem evidência de extravasamento distal. Certo. Já, então, não houve extravasamento, então, sendo assim, não precisa de um segundo torniquete. Passo, então, agora para a etapa A. Inicio a etapa A do ABCDE do trauma. Bruno, você consegue me informar o que aconteceu? Não consta. Tá, então, vou seguir o script agora. Confirmo se o paciente está em marca rígida, se está usando colar cervical, verifico se ele está com a via aérea pérvia e examino também a região cervical do paciente. Concluo. O paciente encontra-se com colar cervical adequadamente posicionado, mantém fala espontânea e apresenta vias aéreas pérvias. Perfeito. Então, sendo assim, passo, tendo visto que a letra A está tudo normal, passo para a etapa B. Inicio, então, a etapa B agora. Solicito, seria a respiração, solicito inspeção do tórax, palpação, percussão, oxigênio de pulso, solicito também frequência respiratória e concluo. Paciente com expansibilidade torácica bilateral preservada, frequência e padrão respiratórios normais, ausculta com murmúrio vesicular presente sem ruídos advertícios, saturando 97% sem sinais de insuficiência respiratória. Já inicio na etapa B, então, uma cânula de oxigênio, uma máscara de oxigênio, tendo em vista que ele está com saturação de 97%. Passo, então, para a etapa C. Inicio a etapa C, que entraria, então, a frequência cardíaca, pulsos, verifico o pulso do paciente, ausculta abdominal, percussão abdominal, inspeção abdominal. Concluiu? Solicito hemograma completo, temperatura corporal, pressão arterial, inspeção abdominal, sim. Palpação profunda e superficial do abdômen. Paciente com pulsos central e periférico presente, tempo de enchimento capilar, faltou. Tempo de enchimento capilar adequado e boa coloração cutânea.
pressão arterial e frequência cardíaca dentro da normalidade. Abdômen sem alteração é o exame físico, certo? Tendo em vista que a etapa 6 está tudo ok, passo então agora para a etapa D, que seria a escala de Glasgow. Abertura ocular, verbal e motora e reação das pupilas. Paciente acordado, orientado em tempo e espaço, Glasgow 14/15, apresenta reflexos pupilares presentes e fotorreagentes, sem alteração neurológicas aparentes. Correto? Então, tendo em vista que a etapa D, o paciente está ok nesta etapa, passo para a avaliação secundária do paciente. Então, agora eu estou iniciando a avaliação secundária do paciente. O paciente possui alergias a medicamentos ou algum outro tipo de alergia? Como que foi o acidente do paciente? Lucas, você pode me informar como que foi o acidente do senhor? Não consta. Tá. Então, agora... medidas auxiliares. Tá, então agora eu solicito uma... Pode voltar nas minhas tarefas, por favor? Uhum. Setor de radiologia convencional, laboratório de análises clínicas, leitos de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Tá, então eu solicito agora os exames laboratoriais, como um hemograma completo, perfil renal, ureia, creatinina, perfil hepático, TGO, TGP, glicemia capilar, para saber a tipagem sanguínea do paciente, tipagem sanguínea do paciente. Vamos lá, Lauana. Acabou? Acabou. Faltou falar o restante tudo do... Faltou algumas coisas, né? Primeiro, se você não começasse pelo X, você não ia ter o seu problema. O seu problema estava na letra X, né? Faltou alguns detalhes, por exemplo, a gente já começa com torniquete de cara? Não começa. A gente começa com compressão manual da ferida. Verdade. Depois a gente passa para torniquete. Esqueceu também do E, e esqueceu de verbalizar algumas coisas, e aí vamos falar sobre isso. Bora lá. Vamos lá. Tá, antes da gente começar a falar, como que a gente começa... Não está projetando para vocês? Tá nas tarefas. Número 7. Tá, como que a gente vai fazer uma estação de trauma? Primeira coisa, eu começo pela anamnese, eu faço a anamnese, como que eu vou agir diante de uma estação de trauma? Todos os PEPs do INEP que caíram trauma, eles não trazem pontuação na anamnese, porque as estações de trauma é uma estação protocolar. Então, o que é ser avaliado nessa estação é justamente se o candidato ele sabe agir ali para controlar algo que vai causar um risco iminente à vida desse paciente. E não importa o que é feito na anamnese para um paciente vítima de trauma. Por quê? Vamos lá, raciocinar. Se chega um paciente para você e ele sofreu um acidente automobilístico e ele tem cinto de segurança ou ele não tem cinto de segurança, vai mudar a sua conduta? Não vai. Você vai atender um paciente que estava com cinto igual o que estava sem cinto. Se tem um paciente que sofreu uma queda de 5 metros de altura ou um que sofreu uma queda de meio metro, vai mudar o atendimento desse paciente? Não vai. Você não vai pular etapas. Você não vai fazer uma coisa e depois fazer outra. Você não vai preconizar um exame para um e para o outro. O atendimento ele é igual para todo mundo. Então, assim, não faz diferença o mecanismo de trauma
o que aconteceu com esse paciente. Por isso que não é pontuado a anamnese. O que dá para a gente perguntar? Como que a gente vai abrir uma estação de trauma? A gente pode perguntar umas perguntas quando a gente se fala de acidente ou algum trauma e outras perguntas quando a gente está falando de queimadura. E quando a gente faz essas perguntas, não é que seja muito importante para a gente atender esse paciente, porque o atendimento vai ser igual. Mas porque numa estação, numa prova, você pedir a identificação ou você verbalizar se ele foi trazido pelo SIAT, pelo SAMU ou pelos bombeiros, isso ajuda a ver a permeabilidade das vias aéreas do paciente. Então, se o seu paciente ele chega por um acidente de trânsito, uma queda ou algum outro trauma que não seja queimadura, você pode perguntar o nome, a idade, a profissão e o que aconteceu para ele. O que aconteceu com o senhor? Há quanto tempo que você sofreu esse acidente? Qual que foi o mecanismo de trauma? Estava usando capacete? Se for moto? Você pode perguntar. Por quê? Ele te respondendo, você já sabe que a permeabilidade da via aérea dele está pérvia. E isso te poupa de ter que indicar uma intubação orotraqueal nesse momento. Então, só serve para isso. Então, a única coisa que você vai perguntar é o nome, idade, se ele sabe o que aconteceu, se alguém sabe, se for SAMU, mais nada. E na queimadura, o que já foi cobrado de anamnese de queimadura pelo INEP? Aqui, você já pergunta um pouquinho mais. Além de identificar o paciente, para saber se a via aérea dele está pérvia, para saber se seu paciente está acordado, para saber se ele está pelo SAMU, se é enfermeira, com quem você está falando numa estação, porque é algo fictício, você pode perguntar o tempo do ocorrido, o local do ocorrido, se teve inalação de fumaça e se ele foi queimado pelo quê? É algo corrosivo, é um ácido, é um álcali, é fogo, é queimadura térmica? Que tipo de queimadura é essa? Você pode perguntar. Só que você não vai perder tempo aqui. Você não vai ficar perguntando um de cada vez. Você já pega esse paciente, pergunta ali rapidamente isso, já constata que a via aérea dele está pérvia e ponto. Começa o atendimento da vítima politraumatizada. E isso aqui é um roteiro pronto. Você vai fazer para todos os seus pacientes, em qualquer estação de trauma, seja automobilístico, seja por moto, seja queimadura, seja o que for, qualquer estação de trauma você vai conduzir desse jeito. Eu fiz assim para minha prova, eu acho que faz mais sentido. Quando eu pesquisei, os grandes doutores, professores que passam essas dicas, eles também fazem dessa forma, e é a forma que eu acho que tem menos risco de você esquecer alguma coisa. Então, primeira coisa, identificou o paciente, perguntou ali coisinhas básicas rapidinho, passa para a segunda etapa. O que você vai fazer? Sala vermelha. Então, você vai verbalizar. Encaminho o meu paciente para a sala vermelha. Ok, o paciente foi encaminhado para a sala vermelha. Segunda coisa que você faz, paramentação completa para mim e para minha equipe. E nas estações de trauma, você precisa verbalizar com o que você vai se paramentar. Geralmente não pontua nas outras estações, mas na estação de trauma vai pontuar assim ou assim. Então você tem que verbalizar que você vai lavar suas mãos, vai colocar touca, óculos, máscara, capote e luva. Então você tem que falar tudo. Ok, fez a paramentação, você vai para monitorização multiparamétrica. E o que já foi cobrado pelo INEP de monitorização? Já foi cobrado frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação ou oximetria de pulso, pressão arterial, temperatura, diurese e eletrocardiograma. Sim, já teve pontuação de eletrocardiograma nas estações do INEP. E aí você vai me perguntar, peraí, frequência respiratória eu não vou pedir no B? Frequência cardíaca eu não vou pedir no C? Vai. Só que qual que é o problema? Quando você estuda a prova, tem coisas que você não faz porque é o correto na prática, mas que você faz para ganhar ponto. E como que vem o PEP do INEP se você parar para pesquisar? Os PEPs do INEP, que vem a indicação da monitorização, ele vem num quesito só. E vem tudo junto.
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura, diurese, vem tudo junto. Então, quando você separa o cara que está vendo o seu vídeo e está te pontuando, você fala lá, frequência respiratória no B. Aí ele viu que você falou uma coisa só, ele já não vai te dar o ponto. Aí você vai pedir a frequência cardíaca só no C, só que ele não lembra mais que você pediu frequência respiratória no B. E isso gera muito ponto de recurso, e é o que a gente não quer. Então, a monitorização, você vai indicar no início da sua estação tudo que você quer, e depois você vai indicar de novo em cada letra. Porque assim você vai garantir que você não vai precisar de recurso com esse quesito. Ok. Essas coisas, geralmente, você precisa indicar 4, 5. Então, aqui está tudo que você pode indicar. Não significa que se você não falar os 6, os 7, você não vai ganhar ponto, mas você tem que tentar falar a maior parte. Ok. A prevenção de hipotermia é uma coisa que, na prática, ela não é feita só no E. A gente acaba fazendo antes. Por quê? A gente começa a fazer a prevenção de hipotermia antes mesmo do paciente chegar. Quando o SAMU liga para o hospital dizendo que vai chegar um paciente vítima de politrauma, já começam a regular a temperatura da sala. Então, aqui a gente sempre faz no início. Então, você pode começar a sua estação falando que você vai solicitar medidas de prevenção de hipotermia. E aí você já pode falar que são mantas térmicas, cobertores aquecidos, que os líquidos infundidos todos serão aquecidos e que você vai desligar a temperatura do ar-condicionado ou manter acima de 26 graus. E aí você pode usar esse roteiro pronto para toda estação. Toda estação de trauma você vai começar com essas 4 coisas. Todas. Ok. Então você vai aprender a verbalizar isso rápido. Por isso, toda semana você vai fazer uma estação de trauma. E de tanto repetir, você vai acabar demorando. Ou vai acabar gravando, decorando. Vamos lá. Chegou meu paciente, então. Me identifico, pergunto o nome do paciente, dados rápidos. O senhor sabe o que aconteceu? Qual o mecanismo de trauma? Beleza, passou. Não precisa investigar sinais e sintomas. Não vai falar para esse paciente, você está com dor? Aí ele te fala assim, doutor, eu estou com dor. Quando começou essa dor? Qual que é a localização? Qual que é a intensidade? Não, gente, não faz Alicia Fredusa em trauma, tá? Cuidado se o paciente trouxer dor para você, porque você não vai fazer Alicia Fredusa para esse paciente. Beleza. E aí, como que você vai verbalizar, então? Vamos lá. Encaminho o meu paciente para a sala vermelha, vou fazer monitorização multiparamétrica, perdão, encaminho o paciente para a sala vermelha, vou fazer paramentação completa para mim e para toda a minha equipe, com touca, óculos, máscara, capote, luvas. Vou indicar monitorização multiparamétrica com frequência cardíaca, respiratória, saturação, oxigênio, temperatura, diurese, eletrocardiograma, e vou fazer prevenção de medidas de hipotermia, desligar o ar-condicionado da sala ou manter em 26 graus, mantas térmicas, cobertores aquecidos e todos os líquidos serão infundidos aquecidos. Ponto. Começou a sua estação. Após isso, você vai abrir o seu protocolo XABCD do trauma e aí você vai começar letra por letra, pedindo o que você quer de cada letra, esperando ele te entregar e solicitando, quando você pede algo, você solicita a reavaliação. E aí ele vai te entregar o card. Se você fez alguma coisa, você solicita sempre reavaliação. Então, o comando das estações de trauma é sempre solicitar a verbalização. Sim, Rodrigo. Depois, quando você estiver no B, você vai repetir frequência respiratória e saturação. Quando você estiver no C, você vai repetir frequência cardíaca e pressão arterial. Ok. E aí, vamos começar. Mudança, a gente usa o XABCD do trauma. A gente não utiliza mais o ABCDE. E aí, o que significa o X? O X significa uma hemorragia exsanguinante. Ou seja, uma hemorragia que tem um risco iminente de vida. Ou seja, ela vai matar muito mais rápido do que o ABCDE. Por isso, eu vou fazer primeiro. Ok. E aí, como que eu vou pedir o X? Eu vou falar da seguinte forma. Vou abrir o meu protocolo XABC do trauma. Começando pelo X, eu avalio se o paciente existe alguma hemorragia exsanguinante. E aí, o chefe de estação vai fazer 2 coisas. Ou ele vai falar, não consta, e aí você vai passar para outra letra,
ou ele vai te entregar um card. E aí você vai interpretar o card. Ele falar não consta não significa que você está que você está fazendo algo errado. Não significa necessariamente isso. Significa, talvez, que todos os cards vão ser entregados de uma vez só. Então, você vai fazer o seu protocolo normal. Beleza. X, hemorragia sanguinante. Avalio se o paciente apresenta alguma hemorragia. Espera ele te responder. Se ele falar não consta, passa para a próxima etapa. E qual é a próxima letra? O A. E o que o A vai ver? Via aérea e proteção da coluna cervical. E aí, quando eu peço o A, eu já verbalizo o que eu quero avaliar. Então, por exemplo, vou avaliar a permeabilidade da via aérea. E aí serve a informação que você teve que o paciente estava falando. Porque no PEP vai constar que você verificou a permeabilidade da via aérea. Ou seja, você vai falar assim: avalio a permeabilidade da via aérea e, como o meu paciente está falando, eu constato que a via aérea dele está pérvia. Você tem que falar isso. Se você for estudar PEP, você vai ver que isso tem dessa forma. Ok, mas o que você vai fazer? Você vai avaliar a presença de colar cervical e prancha rígida. Então você vai falar: avalio a presença de colar cervical e prancha rígida. E aí, se quando você receber o card, estiver falando da seguinte forma: o paciente se encontra com colar cervical e em prancha rígida, qual que vai ser o seu comando? Realizo a manutenção do colar cervical e prancha rígida, não retirando do meu paciente até o término da avaliação. Então, quando você recebe também um card, você tem que dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Não basta só interpretar, você precisa verbalizar. Ok. Outra coisa que você vai fazer no A. Você vai solicitar a colocação de uma máscara de oxigênio. E é uma máscara de oxigênio não reinalante, de alto fluxo, de 10 a 15 litros por minuto. É assim que o ATLS fala. Ou você pode usar uma bolsa máscara válvula também. Ambos são sinônimos praticamente, então você pode utilizar as duas nomenclaturas. Aí você vai me perguntar: ah, mas a máscara eu não faço no B? Tanto faz, tá? Tanto a TLS 10ª ou 11ª edição diz que você pode colocar a máscara tanto no A, tanto no B. Então não tem problema. Repassando, solicito X, avalio se o paciente apresenta hemorragia sanguinante. Não consta no script. Vou avaliar o meu B, via aérea colar cervical. Avalio a permeabilidade de via aérea do meu paciente. O meu paciente está falando, constato que a via aérea dele está pérvia. Avalio a presença de colar cervical e prancha rígida e vou colocar uma máscara de alto fluxo de oxigênio não reinalante no meu paciente, de 10 a 15 litros por minuto. Aí, quando você termina todos os seus comandos, você pede a reavaliação para ver se ele tem alguma coisa para te entregar. Se ele falar não consta, você passa para o próximo passo, que seria a letra B. Ok. Quando você passa para o B, a gente está avaliando respiração e ventilação. Então, aqui é praticamente tórax. Então, tudo que se refere ao tórax. E por que depois do A vem o B? Porque o B, ele mata menos que o A, porém ele mata mais que o C. E aí, quando a gente pensa em o que mata no B, a gente tem as patologias pulmonares frente ao trauma. Então, a gente tem pneumotórax hipertensivo, a gente tem hemotórax, pneumotórax aberto, tudo isso a gente tem no B. E a gente sempre tem que resolver isso antes de passar para o C. E como que eu vou pedir o card do B? Como que eu vou verbalizar isso? Eu vou verbalizar da seguinte forma: realizo o exame físico do tórax, inspeção estática e dinâmica do tórax, palpação, percussão e auscultação. E finalizo com colocação de frequência respiratória e oximetria de pulso. Apenas isso. Terminei, solicito reavaliação, solicito resposta.
o chefe de estação ele vai falar, não consta, ou ele vai te entregar o card do B. Ok, passo para a próxima letra. A próxima letra, ela é a mais difícil, porque é muita coisa que você pede nela, que é o C de circulação. E aí, o que, que você faz no C? No C você faz exame físico abdominal, então você vai verbalizar inspeção, auscultação, percussão, palpação bimanual. Aqui também você vai solicitar os parâmetros vitais referentes à circulação. Então você solicita novamente frequência cardíaca, pressão arterial, palpação de pulsos, aqui tá pulsos, mas é pulsos e tempo de enchimento capilar. Ok. O que, que você faz também no C, que é circulação, colocação de via. E aí aqui eu quero que você tenha uma atenção porque atualizou. Como é a colocação de via segundo a 11ª edição? A gente vai fazer 2 acessos venosos calibrosos, Gelco 14 ou 16. O 18, o ATLS diz o seguinte, que não é para utilizar, é sempre para preferir o 14. Se não tiver o 14, você pode fazer com 16, mas que não é para a gente utilizar o 18. Tá? Pode ser que apareça ainda, porque não é uma proibição, mas ele prefere sempre o 14 se não tiver o 16. Ok. E aqui a gente vai fazer uma infusão de cristalóide. Só que aqui também mudou. Talvez vocês nunca ouviram falar. Mas aqui a gente faz... Me deu branco agora. A gente faz uma outra solução. A gente pode usar o soro fisiológico, mas tem uma solução que ela é preferida agora. Vou tentar lembrar, depois eu volto e trago para vocês. A gente quer uma solução que é muito mais parecida com a nossa solução interna, né, o nosso sangue, que é o... Agora me fugiu o nome. Mas vocês podem continuar indicando o cristalóide que vai dar no mesmo. Beleza. E o que, que mudou também? Volume, quantidade. Antes a gente tinha aquele discurso pronto, né, de infusão de soro fisiológico ringue lactato de 1 a 2 litros. A gente não infunde mais isso. A gente infunde de 250 a 500 ml. E aí, o que, que o ATLS faz? Você pode infundir até 500 ml e se esse paciente não melhora, é indicação imediata de hemoderivados. Você já começa a fazer transfusão nesse paciente. No outro, não. No de 10ª edição, você podia indicar 1 litro em bolos, e aí, se não resolver, você poderia colocar até mais 1 litro antes de indicar a hemotransfusão. Agora, não. Colocou 500, não resolveu, indicação imediata de hemoderivados. A gente não pode repetir mais 500 ml de solução cristalóide. Beleza? Ok. Aí a gente foi, então, para abdômen, fez todo o exame físico do abdômen, solicitou os parâmetros relacionados à circulação, colocou a via venosa periférica, agora a gente vai descer um pouquinho mais. A gente vai descer para a pelve. Não pode esquecer da manobra de estabilidade de pelve. E o que, que o ATLS fala? Você vai fazer uma compressão única da pelve, né, que é aquela manobra que a gente aprenda do livro aberto, só uma vez. Você não pode repetir essa manobra. Se crepitar ou se apresentar instabilidade, esse paciente você não vai mais mexer e você vai ter que estabilizar essa pelve. Então, não esqueçam de manobra de verificação de pelve no paciente hoje, agora, no 11ª edição. Ok. Outra coisa importante, inspeção do meato uretral. Então, você precisa ver se existe algum trauma de uretra. Porque se tiver um trauma de uretra, você tem que contraindicar a sondagem vesical. O INEP pode ser muito sacana, então, antes de você indicar a sonda vesical, fala que você fez a inspeção da uretra, para você ter certeza que não tem nada ali. Ok. E toque retal? É recomendado o toque retal, tá? Então você também vai verbalizar, porque você pode encontrar ali sangramento retal,
espícula óssea, que pode indicar uma fratura de pelve. Então é legal você pedir. E toque vaginal? Cara, você pode até solicitar, mas o ATLS diz que geralmente você solicita um toque vaginal quando tem uma instabilidade de pelve, porque aí pode ser que entrou espícula óssea dentro da vagina. E aí você solicita, mas não vai fazer ali toque vaginal de rotina no politraumatizado. Beleza? Então é isso que a gente faz no C. Exame físico abdominal, solicita tudo, vai para os parâmetros de circulação, frequência cardíaca, pressão e pulsos, solicita o acesso, lembrar que são 2, gel com 14, solução fisiológica ringue lactato e até 500 ml. Não resolveu hemoderivados. Desce mais um pouquinho, vai para a pelve, vai para o meato uretral, toque retal, e aí você precisa solicitar alguns exames. Você pode solicitar... faltou aqui, mas vocês anotem. Você vai solicitar exames laboratoriais e você vai solicitar exames de imagem. Tudo no C. Qual exame laboratorial você vai solicitar? Sempre esses. Hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, coagulograma, gasometria arterial, que bem provável já venha com lactato, e beta-HCG para mulher em idade fértil. Então, sempre esses. Hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, coagulograma, gasometria arterial e lactato e beta-HCG. Beleza, esses são os exames laboratoriais que você solicita no C. E de exame de imagem? FAST ou IFAST. E o ATLS ele traz que é prioritário fazer a solicitação do FAST e do IFAST. De preferência o POCUS, que é uma ultrassonografia beira-leito, né, que você já faz ali com o paciente na prancha rígida mesmo. Você já verifica ali foco de hemorragia interna. Então, o ATLS ele deixou bem claro essa solicitação dos exames de imagem para avaliar se tem alguma coleção ali no abdômen, no pericárdio, até para ver se tem algum hemotórax, alguma coisa assim. Beleza. E no C também, o paciente que talvez tenha aí politraumatizado, a TLS diz que você pode fazer ali a administração de ácido tranexâmico, porque você nunca sabe na realidade se ele está sangrando ou não. Então você pode fazer. E como que a gente faz ácido tranexâmico? 1 grama, né, ali em bolos, e depois a gente faz mais 1 grama dentro de 8 horas. Só que a gente só pode fazer o ácido tranexâmico em até 3 horas do trauma. Depois de 3 horas, a gente não faz mais o ácido tranexâmico. Então, adicionem aí o exame laboratorial. Beleza. Fiz o C. Vou para a próxima letra. O D. E aí, o que eu vejo no D? O estado neurológico. Aqui no estado neurológico, eu vou ver a escala de coma de Glasgow e a avaliação da reação pupilar. Preciso desmembrar a escala de coma de Glasgow? Não precisa, a não ser que a sua tarefa seja no D. Então, se for uma estação de semiologia e pedir lá na tarefa, explique como se realiza a avaliação do D minuciosamente, ou a escala de coma de Glasgow, aí você vai ter que verbalizar. Eu vou avaliar a abertura ocular, que vale 4 pontos, que 4 se tem uma abertura espontânea, 3 se tem uma abertura a estímulo verbal, 2 se tem uma abertura a estímulo álgico. Então você vai verbalizar se for solicitado. Se não, só vai falar. No D eu vou avaliar a escala de coma de Glasgow e a reação pupilar. Solicito reavaliação ou solicito resposta. E aí, se tiver o card, ele vai te entregar. Ok. E o E? O E é disposição e controle de ambiente. E aqui o que você vai verbalizar? 3 coisas que não podem faltar. Exposição completa do paciente. E aqui você tem que falar, eu vou tirar roupa, adorno, curativo, tudo. Você tem que tirar tudo. Você tem que ver esse paciente completamente nu. Porque o INEP ele gosta de saber se você tira curativo. E você tem que tirar curativo. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você tirou, você viu a parte de cima, rolagem em bloco. Então, você vai rolar esse paciente com a cervical estabilizada e vai avaliar se existem lesões posteriores.
E aí, nessa hora, você pode até palpar a coluna do seu paciente para fazer ali, ver se teria a possibilidade de retirar a prancha rígida ou o colar cervical. Ok. E aí você vai também verbalizar o controle de temperatura, né? Então, manta térmica, cobertor aquecido para esse paciente. Isso é o XABCDE do trauma e com todas as atualizações do ATLS. E aí, como você vai fazer? Vou repetir. Você solicita uma letra, diz o que você quer ver nela e pede a reavaliação ou a resposta. E aí você espera ele dizer não consta ou você espera o card. Não tem resposta ou não consta, aí você passa para a próxima letra. Verbaliza o que você quer ver na letra e depois você pede a resposta. Ok, isso é protocolar. Você vai fazer isso em toda estação de trauma e eu te garanto que você vai conseguir resolver qualquer estação. Beleza. E aí, a avaliação secundária. A avaliação secundária nunca foi cobrado nos PEPs. Por quê? Porque não dá tempo. É muita coisa que você precisa fazer. Porque sempre vai ter um problema para você resolver no meio do caminho. Então, não dá para você fazer a avaliação secundária desse paciente. Mas você fez a avaliação primária. Você resolveu tudo. Você está com tempo sobrando. Você pode começar a avaliação secundária, que é o ampla. E o que você vê no ampla? O A de alergia, o M de medicação, o P de passado médico, então se ele tem alguma comorbidade, L de líquidos ingeridos e alimentos ingeridos nas últimas horas. Pode ser um paciente que vai precisar fazer uma cirurgia. É legal você saber se ele comeu ou se ele bebeu por conta da anestesia. E o A, ambiente e eventos relacionados ao trauma. E aqui você pode perguntar o que você quiser. Se a casa dele é de madeira ou de pau a pique. Aqui você pode. Agora, lá em cima, nunca. Porque você está perdendo tempo e está perdendo ponto. Então, terminou sua avaliação primária, foi para a avaliação secundária, aqui você pode fazer o que você quiser, porque você já garantiu todos os pontos. É só mesmo para você ficar enrolando lá na estação. Ok. O que a gente não pode esquecer num paciente que ele sofreu um trauma? Vacinação antitetânica. Estação de trauma é igual vacinação. Então você não pode esquecer de pedir a caderneta vacinal, de perguntar. E se não tiver resposta para essa pergunta, o que provavelmente não tem, você vai falar da seguinte forma: eu vou indicar a vacinação antitetânica para o meu paciente, caso ele esteja em atraso vacinal. Porque nunca veio uma caderneta de vacina numa estação de trauma, né? Porque aí já seria demais. Então, assim, você vai verbalizar dessa forma. Antibiótico. Depende. O paciente da Lauana, que tem uma fratura exposta, ele vai precisar de antibiótico? Com certeza. Agora, nem todo paciente vítima de trauma vai acabar precisando de antibiótico. Por isso que está com um ponto de interrogação. A maioria dos pacientes vítimas de trauma vão precisar de analgesia? Com certeza. Então, vítima de trauma é quase sinônimo de analgesia. Pode procurar os PEPs que tem analgesia. Só que para o INEP, eu falo, todo o grupo eu falo a mesma coisa. Para o INEP, analgesia, medicação é igual via. Às vezes ele não pede dosagem em nome de medicamento, mas via sempre pede. Então, sempre analgesia venosa. Um paciente traumatizado, com colar, numa prancha, você não vai dar medicação via oral. Então, você tem que verbalizar que a analgesia vai ser venosa. Inclusive, já teve meio que um ponto negativo numa estação de queimadura, onde o candidato indicava analgesia via oral. Então, assim, precisa falar a via. Ok. E duas coisas que você vai terminar. Geralmente, as estações de trauma têm só uma pergunta, que é a pergunta do chefe de estação. Ele vai te fazer a seguinte pergunta: doutor, o paciente vai precisar ser transferido? Geralmente é essa a pergunta. Então, você sempre tem que saber a indicação de transferência. Você vai encaminhar para quem é de direito. No caso da Lauana, o paciente com fratura exposta, você vai fazer o quê? Você vai mandar esse paciente para o ortopedista, para o traumatologista,
para o cirurgião vascular, para onde você quiser mandar, mas você tem que verbalizar. Verbaliza que esse paciente vai precisar de cirurgia. Você sabe qual vai ser a via cirúrgica e o tipo de cirurgia? Ah, vai ser uma cirurgia laparotômica. Então fala, encaminhe o meu paciente para a laparotomia. Essa laparotomia, ela vai ser agora ou depois? Vai ser agora. Encaminho para a laparotomia urgente. Ah, não, o meu paciente ele vai precisar de uma cirurgia, mas é uma cirurgia videolaparoscópica. É agora? Não. Pode ser semana que vem. Então, encaminho o meu paciente para videolaparoscopia eletiva. Tudo para o INEP tem que ter nome e sobrenome, porque a gente não sabe como vai ser cobrado. Beleza? Então não esqueça, vacinação, antibiótico para quem merece, analgésico EV para todo mundo e encaminhar para a especialidade, encaminhar para a cirurgia, com via cirúrgica e tempo de cirurgia. É agora, é imediato, é depois, é urgente ou não é. Ok. E aí, isso aqui é um algo a mais. Nunca caiu, né? Mas como o INEP agora mudou, né, com esse negócio de documentos e tal, se você precisar transferir e pedir a verbalização da transferência, como você transfere um paciente vítima de politrauma? Você precisa de 4 informações: identificação, mecanismo de trauma, diagnóstico e o motivo da transferência. Então vamos lá. Por exemplo, o meu paciente Luiz Silva é o nome do meu paciente. O mecanismo de trauma dele foi um acidente automobilístico sem capacete. É o mecanismo de trauma. Acidente automobilístico não, ciclístico, né? Motociclístico. Acidente motociclístico sem capacete. Qual que é o diagnóstico dele? Ele teve um tamponamento cardíaco. E o motivo da transferência? Porque a gente resolve o tamponamento como? Com toracocentese. Então, identifica com o nome, Luiz Silva, mecanismo de trauma, acidente motociclístico sem capacete, diagnóstico, tamponamento cardíaco, motivo da transferência, toracotomia de urgência. É assim que se transfere um paciente. E aí você vai ajustar de acordo com o seu caso. Mas nunca foi cobrado. Mas já foi cobrado em prova de residência. E aí, eu sempre, quando eu dava aula para teórica, eu sempre falava muito sobre prova de residência e o povo não gostava porque falava que não estava fazendo residência, estava fazendo revalida. Só que se você para pensar, para ver as provas, seguem tudo o mesmo padrão. As estações do Albert Einstein da prova de residência caíram no INEP. Então, eles vão brincando, eles vão utilizando as provas. Então, você tem que saber o que está caindo ali, porque pode vir na prova de vocês. Então, isso já caiu aí nas provas de residência, então é um plus aí para você saber. Identifica qual que é o mecanismo de trauma, o diagnóstico desse paciente e o motivo de transferência. Beleza. Aí, a gente estava falando sobre hemorragia sanguinante, que foi a estação da Lauane. E aí, como que a gente conduz uma hemorragia sanguinante? O problema é que é no X. Então, eu já chego com o paciente, faço lá aquelas 4 coisas: sala vermelha, paramentação, monitorização e controle de hipotermia. Começo o XABCDE. No X, eu vou ver hemorragia sanguinante. Avalio se apresenta hemorragia sanguinante. E aí, no caso dela, tinha uma hemorragia sanguinante. E como que a gente trata um paciente no X? O que vocês precisam saber? Só isso aqui. Só isso aqui. O trabalho de ler o ATLS eu já tive. Eu estou trazendo aqui resumido. O que você faz primeiro? Compressão direta da lesão. Então, sempre você vai comprimir a lesão primeiro. Tem uma lesão sangrante? Comprime. Vai comprimir com a mão? Não, você vai colocar um pano, compressa, limpa, estéril e vai comprimir aquela lesão. Só que aí pode ser que não resolva. Então você indica a compressão da lesão e após a compressão você pede a reavaliação do paciente para saber se resolveu. Por isso que você tem que pedir. Beleza, pediu. Aí o chefe de estação diz que a hemorragia continua ativa ou o CARD que você recebeu diz que continua com uma hemorragia ativa.
aí você vai para o torniquete, tá? Aí você vai para o torniquete. E como que você coloca o torniquete? Se pedir para verbalizar o procedimento, né? Como o INEP tem gostado bastante da verbalização, de semiologia e de procedimentos assim básicos que você não precisa falar muita coisa, não precisa de muita coisa, né? De material. Como que você vai falar? Que você vai aplicar o torniquete diretamente sobre a pele. Então é importante dizer que não tem calça, blusa, não tem nada, um pano, é diretamente sobre a pele, né? O ATLS ele diz de 5 a 7 dedos, equivalente a 3, ou de 5 a 7 centímetros, equivalente a 3 dedos, né? Proximal à parte lesionada. Então vamos supor que a lesão seja aqui no meu relógio. Então eu vou colocar 3 dedos e aqui então vai ser colocado o meu torniquete. Beleza. E aí eu não posso colocar sobre alas de articulações. Então se a minha lesão, por exemplo, o meu corte fosse aqui, eu não tenho como colocar aqui nessa articulação, eu vou colocar para cá. Então se atentem a isso, verbalizem que não vão colocar sobre articulações. Ok, e aí como que você vai avaliar se deu certo? Você vai avaliar se o pulso distal parou ou se a hemorragia parou. Por quê? Se a hemorragia parar, obviamente deu certo, e se também não tiver pulso distal, deu certo, porque você conseguiu colabar aquela artéria, aquele sangramento arterial ou venoso. Ok, é assim que coloca um torniquete. Se não resolver e tiver um outro card dizendo que não resolveu, aí você vai colocar mais um torniquete acima do primeiro, 3 centímetros acima do primeiro. E se não resolver com o segundo torniquete? Aí, meu amigo, provavelmente ele vai morrer. Mas o que você vai fazer com esse paciente? Aí já são outras medidas, já tem ligadura arterial, já tem outras coisas que você, como médico generalista, não pode fazer. Só quem pode fazer uma ligadura arterial é um cirurgião. Então você só vai fazer até o segundo torniquete. Beleza? Vou repetir. X, hemorragia sanguinante. Eu vou fazer primeiro compressão direta da lesão, com panos, compressas limpas e estéreis. Se não resolver, coloca um torniquete sobre a pele, né? 5 a 7 centímetros ou 3 dedos proximal à área lesionada. Verbalizo que não vou colocar sobre articulações e verbalizo que vou colocar até sumir o pulso distal. Não resolveu, eu coloco um segundo torniquete 3 centímetros acima do primeiro. E aí o que o ATLS diz? Que se cair na prova de vocês, com certeza vai constar essa informação. Você precisa colocar o horário que você colocou aquele torniquete. E o ATLS diz que, preferencialmente, o horário que está anotado no próprio torniquete. Então, você vai pegar uma caneta e vai colocar o horário que você colocou nesse torniquete. E, idealmente, em até 1 hora, você deve converter esse torniquete. E que é conversão de torniquete? É você retirar o torniquete para resolver o problema. E aí ele já tem que dar no especialista. Depois de 3 horas, já começa a ter muito risco de isquemia e já não é mais recomendado, às vezes, manter essa viabilidade. Então, ele disse que ali, preferencialmente, até 1 hora, até 3 horas ali você tem uma viabilidade boa. Depois disso já é muito difícil. Ok, isso é do X. Entenderam o X? Dúvidas até aqui? Deixa eu ver se vocês têm dúvida. Eu tenho. Eu não sei se você falou ou se eu perdi. Se a amputação tiver sido total, já pode passar direto para o torniquete? Pode. Aí existe uma exceção de que a compressão manual ela não vai funcionar. Então, quando você tem uma amputação total, você já pode começar com torniquete. Porque aqui não tem jeito, você não vai conseguir controlar essa hemorragia. Mas a nível de prova, sempre fale a compressão manual. Beleza. Quem que é o próximo? Eu, doutor. Bianca. Sim. Bom, porque senão eu não enxergo mais. Cegueira noturna.
Então, vai ser um pouquinho mais complicado. Pronto? Pronto. Bianca Stephanie Cardoso, candidata à revalidação, peço licença para poder estar lendo as minhas instruções. Deixa eu zoom aqui. Local de atuação, urgência e emergência, pronto-socorro, hospital e médio porte. A unidade hospitalar possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional, laboratório de análises clínicas, leito de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Você está de plantão na emergência de um hospital de meio porte e vai atender um paciente de 30 anos de idade, vítima de acidente automobilístico do tipo colisão frontal contra muro concreto, sem cinto de segurança. A paciente se encontra sonolenta, gemente, desorientada em tempo e espaço, escala de Como de Glasgow de 13. Ao exame físico, se encontra hipocorada, uma cruz de 4, taquipneica, 30 e taquicardia, 117, queixando-se de dor no tórax. Caso julgue necessário, realize o exame físico, verbalize o paciente. Simulado não deverá ser tocado durante o atendimento. Considere que o paciente está deitado em uma prancha rígida. Só um minutinho, deixa eu só ver. Boa noite, eu sou Bianca, sou a médica que irá te atender hoje. Por favor, me diz seu nome, idade, profissão e procedência. Boa noite, doutor. Eu estou sentindo muita dor no meu peito. Sim, e o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você se lembra? Você se recorda? Não consta. Quando eu acordei, eu já estava aqui. Sabe quem te trouxe? Não? Não consta. Qual que foi o mecanismo do trauma? Você estava usando cinto? Foi automobilístico? Foi de moto? Bateu aonde? Não sei te informar, doutora. Sabe se teve vômito, alguma coisa assim? Não consta. Tudo bem. Nesse momento eu vou me paramentar, eu e minha equipe, vou lavar minhas mãos, vou aquecê-la, vou colocar gorro, óculos, máscara e capote e luvas. Solicito também a paramentação da minha equipe. Vou transferir a paciente para a sala vermelha. Vou prevenir a hipotermia, vou desligar o ar-condicionado, vou deixar a temperatura do ambiente da sala de 26 graus. Solicito nesse momento monitorização de frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, oximetria, sonda vesical na paciente e eletrocardiograma. Solicito uma monitorização contínua já falei. Nesse momento, vou estar colocando 2 acessos venosos calibroso em via periférica, transcorrendo de 250 a 500 ml de soro fisiológico aquecido, 39 graus. Solicito também sinais vitais, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Inicie nesse momento o protocolo ABCDE do trauma. ABCDE do trauma 11. 11ª edição. Nesse momento, vou começar com X, onde eu vou ver a hemorragia exsanguinante, se tem alguma hemorragia no paciente. Concluo, solicito resposta. Paciente sem evidência de hemorragia ativa no momento. Veja aqui que você não tem hemorragia. Agora vou para o A. Verifica a permeabilidade das vias aéreas do paciente. Você lembra o seu nome? Qual que é o seu nome? Já falei com você, doutora. Ah, sim. Então, paciente com vias aéreas pérvias. Verifica e mantém o colar cervical se estiver utilizando, e também a prancha rígida. Concluo, solicito resposta.
Paciente com colar cervical adequadamente posicionado, mantém fala espontânea e via aérea pérvia, porém apresenta desconforto respiratório importante e assimetria ventilatória e avaliação. Nesse momento, vou estar colocando meu paciente em máscara não reinalante, ofertar oxigênio de 10 a 15 ml de máscara não reinalante. Concluo e... Considere realizado. Isso. Agora passo para o B. Vou fazer a inspeção, palpação, percussão e auscultação do aparato respiratório. Coloco oxímetro de pulso, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Concluo, solicito minha resposta. Paciente com estabilidade torácica reduzida no hemitórax esquerdo. Frequência respiratória de 30. Taquicardia. Murmúrio vesicular abolido à esquerda, saturação de 90% e turgência jugular presente. Turgência, frequência cardíaca, taquicardia, murmúrio vesicular. Veja aqui que você está tendo um pneumotórax. Cadê? Tórax reduzido. Frequência cardíaca de 30, murmúrio vesicular abolido à esquerda, saturação de 90 e turgência jugular. Não tem bolhas. Não. Veja aqui que você está com... Não tá... Massi 6, não fala. Percussão, não tem percussão. Pneumotórax hipertensivo. Nesse momento, vou estar fazendo a drenagem, tá? Uma toracocentese de alívio no quinto espaço intercostal na linha média clavicular, no quinto espaço intercostal na linha média axilar, tá? Nesse momento, vou estar botando também via periférica do paciente com acesso venoso calibroso gel 14 e está transfundindo gelco de 14, via periférica, 2 acessos venoso de ring lactato de 250 a 500 ml. Também, também vou estar fazendo vou estar aplicando ácido tranexâmico 1000 ml EV intravenosa. Se a paciente não tem indicação, se a paciente está com a vacina antitetânica fora do prazo, vou também estar fazendo. Concluo, solicito resposta. Já foi? Já. Não acredito. Enxergando mal. Vamos lá, Bianquita. Primeira coisa, demorou muito no início. Sim. Mais agilidade no início, porque não sobrou tempo para você concluir. Você não chegou praticamente nem no C. E o início que você falou, nada vai pontuar. Então, assim, mais agilidade no início. Tá, vamos lá. Via periférica não é no início. Lembra, é no C. Você colocou via periférica lá no início, junto com a monitorização, e depois colocou via periférica aqui de novo. Só que você está no B. Você está no B. Você constatou que ele tem um pneumotórax hipertensivo. Se tem um pneumotórax hipertensivo, o seu problema é no B. O INEP ele não vai trazer um problema em 2 letras. Então você tem que resolver o B antes de você ir para o C. Qual que seria a sua conduta aqui no B? Você pode indicar uma toracocentese de alívio igual você fez, e aí estava pedindo para você descrever o local da punção e o calibre. Qual que é o gel que você utilizaria? 14. 14. E qual que é o local da punção? Quinto espaço intercostal, linha média axilar. Beleza. Linha anterior e Isso, anterior e média ali. axilar. Isso. Aí você fez a toracocentese de alívio, o que você tem que pedir? Reavaliação. Reavaliação. Ok. E depois da reavaliação você faz o quê? Vou para a letra C. Não. Não? Não. Você tem que colocar mais uma coisa.
É uma toracocentese de alívio. E ali, vou fazer a drenagem selo d'água. Exatamente, drenagem pleural selo... fechada ou tubo de drenagem pleural. Uhum. E aí você coloca o seu Definitivo. tubo, depois que você coloca o seu tubo, você faz o quê? Depois de solicitar reavaliação, você pede uma radiografia para ver a colocação do seu tubo, e depois que eu te falo que foi feito, aí você passa para as seguintes letras. Beleza? Vamos organizar um pouquinho o esqueleto e praticar ele para ficar aí fixo. Mas vamos lá. Ok. E aí? Ele tinha um pneumotórax hipertensivo. Aqui o problema é no B. O diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, ele é clínico. Então você não precisa solicitar nenhum exame de imagem para esse paciente a princípio. Né? Você vê ali o murmúrio vesicular abolido, esse paciente está hipotenso, está com hipertimpanismo, está com desvio de traqueia, está com turgência jugular, está hipotenso, isso aqui é muito pneumotórax hipertensivo. Beleza. E aí tem aí a radiografia, né? O que acontece no pneumotórax hipertensivo? Entra ar na cavidade pleural. Então o ar comprime o pulmão. E esse pulmão ele é comprimido para a linha média e começa a desviar tudo que está ali. Ok. Como que eu vou... qual que vai ser a minha conduta dentro de um pneumotórax hipertensivo? O XABCDE vocês vão fazer normal, é padrão, é protocolar para qualquer doença. Como que a gente trata o pneumotórax hipertensivo? O que o ATLS fala? Você pode ter uma conduta imediata e uma conduta definitiva. E o INEP já trouxe isso. Dê a sua conduta imediata e dê a sua conduta definitiva. Quando ele te pede uma conduta imediata, ele está se referindo à toracocentese de alívio. Aonde a gente vai fazer, então, aqui eu quero que vocês tenham atenção numa coisa. O ATLS, ele deixa você fazer no segundo espaço intercostal. Porém, não é o preferencial. Não é para vocês indicarem. Não está errado indicar no segundo espaço. Porém, não é para você fazer. É para você fazer ele no quinto espaço intercostal. Beleza? E qual que vai ser o gel que você vai utilizar para essa toracocentese de alívio? 14 ou 16. Sempre preferindo o mais calibroso, que é o 14. Então, você vai fazer uma punção, né, no quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média, e você vai usar o catéter 14 para poder fazer essa toracocentese de alívio. E aí você solicita a reavaliação do seu paciente, solicita a reavaliação após toracocentese de alívio. E aí o chefe de estação ele vai ter que te falar alguma coisa. Ou que não consta, e aí você pula para o próximo passo, ou ele vai te entregar algum card. Agora, gente, se adequem a pedir a reavaliação. Porque se você fala que você fez a toracocentese de alívio e você fica olhando para a cara do chefe de estação, ele vai ficar olhando para a tua cara, porque nem médico ele é. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele está ali porque falaram que ele vai receber R$400 para ficar ali o dia inteiro. Então, assim, às vezes ele está mais perdido que você. Então, peçam as coisas. Ok. E aí, qual que é a conduta definitiva? A conduta definitiva, você tem que drenar. Um pneumotórax hipertensivo, ele tem que ser drenado. E a drenagem em selo d'água ou drenagem fechada, que você vai colocar um dreno dentro dessa cavidade, né, e vai estar fechado, porque no final do tubo vai ter água, justamente por conta da pressão, e aí vai drenando sempre todo aquele ar que fica ali. Ok. E como que você vai realizar a drenagem? Se pedir para você qual que é o parâmetro, o gelco, né, o tubo, e qual que é o local. Você vai verbalizar que você vai fazer no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior média, ou anterior à linha axilar média, que é a mesma coisa, só que aqui a gente usa dreno, a gente não usa gelco. E aqui a gente não usa o gauge como medida, a gente usa o French. Então vai ser um dreno 28 a 36 French. Ok? E aí a gente vai fazer colocar esse dreno. Terminou? Solicito reavaliação após drenagem em selo d'água. Vou te responder.
Não consta ou te entrega o card, qual que é o próximo passo? Radiografia. Você vai fazer uma radiografia beira-leito para poder ver a posição desse dreno. Ok. Terminou. Essa é a conduta do pneumotórax. Já caiu na prova 24.1 e foi exatamente isso que pediu. Para você fazer o XABCDE, indicar qual que era o calibre e aonde você faz a toracocentese de alívio, qual que é o calibre e aonde você faz a drenagem pleural e celular. Bem simples. Estação de trauma no INEP é para você forrar ponto. Ok. Mas e se não for um pneumotórax hipertensivo? For um pneumotórax aberto? Como você conduz? O pneumotórax aberto tem um buraco dentro do seu tórax. O pneumotórax hipertensivo, a sua caixa torácica está fechada, mas tem ar na sua pleura. O pneumotórax aberto, ele está entrando ar porque ele está aberto. Existe uma comunicação com o exterior e a sua cavidade pleural. E aí, como que a gente define pneumotórax aberto? Uma lesão na parede torácica maior que 2/3 do diâmetro da traqueia. E uma expressão que a gente se utiliza, que pode aparecer no seu exame físico, pode aparecer lá, traumatopneia. O que acontece? É quando entra, né, e sai ar através da lesão. Então, ao invés da sua via aérea fazer a entrada e saída de ar, essa entrada e saída de ar sai pelo buraco da sua lesão. Isso se chama traumatopneia. Então, se tiver na sua estação, né, está lá no B, traumatopneia, você sabe que tem um buraco entrando e saindo ar no seu tórax. Você já sabe que isso é um pneumotórax aberto. Tem traumatopneia, é um pneumotórax aberto. Ok. E aqui, o ATLS ele diz duas coisas. Você pode ter uma conduta imediata e você pode ter uma conduta definitiva. Qual que é a conduta imediata? É aquela conduta para você estabilizar rapidinho o seu paciente. Mas ele não vai poder ficar com isso. É só se você pegou e você não é cirurgião e você não sabe o que fazer, você faz isso, que é o curativo de 3 pontas, que é igual ele está aqui. Então você vai pegar, né, um plástico, uma folha de papel alumínio, alguma coisa que seja impermeável, né? Você vai fazer um quadradinho e você vai pregar 3 pontas desse curativo. Por quê? Quando esse paciente puxar o ar que vai entrar vai colapsar o curativo. Agora, quando ele expirar, vai sair ar pela narina e vai sair ar pelo buraquinho. Então, a mecânica ventilatória dele vai voltar ao normal, porque esse pulmão está sendo fechado, essa cavidade está sendo fechada durante a inspiração. Beleza, isso é a medida. Então, se aparece um pneumotórax aberto para você, a primeira coisa que você vai fazer é realizo curativo de 3 pontas. Solicito reavaliação. Descreva como se realiza o procedimento. Vou pegar um papel impermeável, um plástico, que não precisa ser estéril. Vou cortar um quadrado, vou colocar sobre a ferida e vou colocar uma fita em 3 pontas, selando apenas 3 pontas. Ponto. Isso é o curativo de 3 pontas. E de preferência colocar ele para baixo, porque aí vai escorrendo a secreção que sai dentro do tórax. Ok? Beleza. E qual que é a conduta definitiva? Porque ele não vai ficar com um buraco no tórax. Você vai mandar ele para a cirurgia, você vai mandar ele para o especialista. E aí o especialista vai ter que colocar um tubo de drenagem, né? E vai ter que fazer o fechamento dessa lesão, né? Então esse paciente ele vai ter que ir para uma toracotomia para poder resolver, né? Suturar tudo isso. Então essa é a conduta no pneumotórax aberto. Seu problema é no B. É um pneumotórax aberto, porque tem traumatopneia, curativo de 3 pontas ou drenagem em célula d'água e fechamento de lesão. Ok. E se for um hemotórax? Se for um hemotórax, o que acontece aqui? Aqui, o meu paciente, ele tem
no lugar da cavidade pleural, onde não deveria ter nem ar e nem líquido, tem líquido. Então, aqui, quando a gente vê essa radiografia, a gente vê que toda a cavidade pleural está cheia de líquido, e aí você vai falar, é um derrame pleural ou é um hemotórax? Se for um trauma, é um hemotórax, porque da onde surgiu essa água? Então, frente a um trauma, branco no raio-x é sangue. Você não precisa, você já sabe, né? Um paciente com infecção, já de longa data, sem trauma, você sabe que aquele é um derrame pleural, provavelmente para pneumonia. Mas é branco. Frente a um trauma, é sangue. Beleza. E aí? Como que você vai diagnosticar esse paciente? Você vai ver que ele tem um murmúrio vesicular que está diminuído ou abolido, só que quando você fizer a percussão, vai ter MACE 6 e não vai ter hipertimpanismo. E aí o que mudou? Antigamente, a gente fazia o seguinte, a gente classificava o hemotórax como um hemotórax maciço e falava da seguinte forma, quando você colocasse um tubo nesse paciente, você ia ver a quantidade de líquido que iria sair. E aí, se saísse mais que 1,5 litro, ou então mais que 200 ml nas primeiras 4 horas, você dizia que ele tem um pneumotórax maciço. E aí você tem que indicar, então, a toracotomia. Agora não. Você não precisa mais esperar esse volume. Se o seu paciente está instável, ele tem um pneumotórax maciço. Pode sair 100 ml. Ele está hipotenso, ele tem um pneumotórax maciço. E ele vai para a toracotomia. O ATLS 11ª edição, ele está mais prático. Ele não está muito conservador. Então, está instável é cirurgia. Não espera muito. Essa conduta conservadora do 10ª edição não está tendo. Ele está instável, vai direto. Outro detalhe aqui, no pneumotórax hipertensivo, aqui ele diz o seguinte também, se o paciente está instável, eu não preciso nem fazer toracocentese de alívio, eu já posso ir para drenagem em selo d'água. Então, assim, ele está mais, com uma conduta mais cirúrgica frente aos problemas aí do B, né, que a gente chamava de armadilhas do B. Ok, então, se eu já tenho um hemotórax e ele está com instabilidade, é um hemotórax maciço, eu não preciso mais da drenagem de 1,5 litro ou 200 ml lá nas primeiras 4 horas. Ok, e aí o que eu vou ter que fazer? Vou fazer igual a conduta do pneumotórax hipertensivo. Vou colocar um dreno nesse paciente e vou enviar ele para toracotomia, porque ele vai ter que retirar, fazer o reparo dessa lesão, ver aonde que está sangrando, tem um vaso ali sangrando, ver tudo. Ele vai ter que ir para cirurgia. Beleza, isso é hemotórax. Próximo. Dúvidas? Vou olhar os chats. Ô, doutor, eu tenho uma dúvida, só que não é sobre, era o que você falou mais em cima. Quando a gente vai indicar antitetânica, antibiótica, aquela parte, eu indico logo após eu fazer a minha conduta resolutiva da letra ou no final, depois que eu faço isso? No final. Tá. No final você faz as suas medidas, tá? No final você vai internar o paciente, solicitar a vacinação, solicitar analgesia, solicitar encaminhamento, isso vai ser sempre no final. A prioridade é o XABCD. Depois você resolve isso. Tá bom, doutor. Tá? Obrigada. De nada. Rodrigo, esses que a gente viu é B, tá? Eu só posso ir para o C depois que eu resolver. Eu não posso deixar o meu paciente com pneumotórax hipertensivo e ir para o C. Não, eu resolvo o pneumotórax hipertensivo dele, senão ele vai morrer. Então, assim, porque vai dobrar os vasos da base. Então, ele morre. Então, eu resolvo o B antes de ir para o C. Próximo. Doutor, você pode repetir, por favor, só essa parte aí do final, quando você falou de ir direto para o selo d'água? Do hipertensivo? Se o paciente está instável, isso. Porque assim, quando a gente vê também tamponamento cardíaco, o ATLS ele diz que se as condutas de alívio o paciente estiver muito instável, é melhor que você já faça a conduta definitiva. Então eu não vou perder tempo fazendo as condutas de alívio para depois ir para o tratamento, entendeu?
Eu tenho, sei lá, um cirurgião ali no local do trauma. O paciente está grave. Eu não vou ficar fazendo uma conduta de alívio. Eu já vou fazer a conduta definitiva. Ou eu já vou colocar o tubo, ou eu já vou fazer a toracotomia. É sobre isso que o ATLS se refere. Entendi. Então, no caso de fazer a conduta de alívio ali no pneumotórax, se só com a conduta de alívio o paciente já deu uma estabilizada ali, eu já passo para o C e salto o selo d'água? Não, você sempre faz. Ah, bom. Ah, Principalmente tá. numa estação, você sempre faz. Na prática, se ele tiver muito estável, você não vai ficar fazendo conduta de alívio, você já vai partir para cirurgia. Mas na prova, não. Na prova, você sempre começa pela conduta de alívio, porque provavelmente ele quer saber, né, se você sabe indicar. Então vai ter o cardzinho de alívio. Para a prova, sim. Tá bom. Obrigada. Próximo. Não sei se é eu, porque eu não estava lá no primeiro. Pode ser, você mesmo. Rodrigo. 7. Tá. Vou botar o tempo. Pode começar. Boa noite, me chamo Rodrigo, candidato à revalidação. Peço permissão para ler meu cenário de atuação. Cenário de atuação. Local de atuação. Urgência e emergência. Pronto-socorro do Hospital Médio Porte. A unidade hospitalar possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional, laboratório de análises clínicas, leitos de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Descrição do caso. Você está de plantão na emergência de um hospital de médio porte e vai atender um paciente de 40 anos de idade, vítima de esmagamento por tronco, após tentar cortar uma árvore em seu quintal. O paciente se encontra acordado, orientado no tempo e espaço, queixando de dor no peito. Olá, boa noite. Me chamo Rodrigo Machado, sou o médico que irá lhe atender neste momento. Atenção, caso julgue necessário realizar o exame físico, verbalize. O paciente simulado não deverá ser tocado durante o atendimento. Considere que o paciente está deitado em uma prancha rígida. Boa noite, me chamo Rodrigo, médico que irá realizar o seu atendimento. Qual o teu nome? Boa noite, doutor. Eu sou o João. Sou João, o senhor sabe onde está neste momento? Sim, doutor. Eu estou no hospital. Eu estava cortando uma árvore e caiu o tronco no meu peito. Certo. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 40 anos. Certo. Primeiramente, vamos encaminhar o paciente para a sala vermelha. Vamos agora, neste momento, lavar as mãos e calçar as luvas. Toda a equipe também, colocando máscara, luvas estéreis, gorro, e peço neste momento uma monitorização multiparâmetro do paciente para verificar frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação de oxigênio, e também solicito, juntamente com isso, um eletrocardiograma e quantificação da urina. E, neste momento agora, vamos também realizar agora o ABCE do trauma, iniciando neste momento pelo X. O paciente possui algum tipo de hemorragia? Paciente sem evidências de hemorragia ativas no momento. Certo? Passo para o próximo momento, agora para a letra A. Neste momento agora, vejo que o paciente já verbaliza, então as suas vias aéreas estão pérvias. O paciente, neste momento, ele está mantendo agora, então agora o colar cervical e prancha rígida, e vamos mantê-las neste momento. Certo? Agora passaremos para a letra B. Certo. O paciente encontra-se com o colar cervical adequado, posicionado, mantém fala espontânea e apresenta as vias aéreas pérvias.
Ok, Rodrigo, só um minutinho, rapidinho. Deixa eu só pontuar aqui para não esquecer. Você solicitou o A, né? Via aérea, colar cervical, prancha rígida. Aí, quando você vê o A, que você verbaliza que você vai manter, tá bom? Depois certo. que você recebe o CAD, aí você viu, ó, ele tá em colar cervical e tá com via aérea perde. Aí você fala, eu mantenho ele em colar cervical em prancha rígida. Depois que você vê. Vou voltar seu tempo. Vai. Passaremos agora, neste momento, para a letra B. Na letra B, vamos realizar agora a verificação da respiração e ventilação. Verificar, neste momento, a inspeção do tórax, se tem expansibilidade torácica diminuída ou preservada. Nessa inspeção, verificar se tem alguma lesão no tórax, se está aberta ou fechada, algum trauma. Na inspeção, passaremos para a palpação. Na palpação, verificaremos se tem alguma crepitação óssea, expansibilidade diminuída. Na palpação, agora faremos também a percussão, para ver se tem percussão timpânica ou maciçez, e também realizaremos a ausculta pulmonar bilateral, em base e ápice, para verificação se tem murmúrios vesiculares presentes, ou se teremos murmúrios vesiculares abolidos, diminuídos, ou com estertores ou sibilos. Terminaremos a ausculta. Então, falei os passos certinhos. Terminei a letra B. Por favor, solicito o resultado. Paciente com expansibilidade de tórax bilateral preservada, frequência respiratória e padrão ventilatório normais, ausculta com murmúrio vesicular presente e sem ruídos adventícios, saturando 97%, sem sinais de insuficiência respiratória. Ok? Neste momento, passaremos para a letra C. Na letra C, faremos avaliação da circulação com controle de hemorragias. Na letra C, faremos a avaliação abdominal. Na avaliação abdominal, faremos a avaliação de ambos os quadrantes, nos nove espaços. Primeiramente, na inspeção, verificaremos se tem algum tipo de lesão aberta ou fechada, trauma, algum tipo de hematoma na inspeção. Na ausculta, realizaremos neste momento a ausculta para ver se tem algum ruídos hidroaéreos diminuídos, ou a ausculta de algum sangramento abundante. E passaremos também para a percussão, se tem timpanismo nessa percussão, ou maciçez ou submaciçez. Na percussão, faremos a palpação profunda bimanual para verificação de alguma massa, algum líquido, ou se tem algum tipo de dor para palpação profunda. Solicito frequência cardíaca, pressão arterial, palpação de pulsos, solicito colocação de via em ambos os membros, 2 acessos periféricos, gel 14 ou 16, infusão de cristalóide 0,9% ou ringa lactado aquecido, 250 ml a 500 ml. Solicito também manobra de estabilização pélvica, na palpação pélvica superficial. Solicito FAST à beira do leito, e solicito também, neste momento, exames laboratoriais, como hemograma, tipagem sanguínea, gasometria com lactato, coagulograma, e a sua solicitação deste momento, né, de todo o pedido neste momento. Paciente com pulsos centrais e periféricos diminuídos, hipofonese de bulhas cardíacas, pressão de 90/60, turgência jugular, abdômen sem alterações. Ao exame físico, na avaliação da pelve, não se encontra anormalidades. Certo? No FAST, janela subxifoide, mostrando coleção anecoica moderada e importante no espaço pericárdio, com colabamento diastólico do átrio direito e ventrículo direito, movimento cardíaco diminuído. Bom,
Neste momento, o paciente ele está com uma pericárdia, ele tá com uma... Oi? Acabou e nem chegou no diagnóstico. Vamos lá, Rodrigo. Não dá para você falar tudo que você vai encontrar na sua coisa. Não é uma prova de semiologia. Se você falar desse jeito, você não vai chegar na metade. Com o que você fez até aqui, você não chega em 3,5 pontos na estação, tá? Então, assim, fala só o que você quer, não o que você vai encontrar. Se vai estar maciço, se vai estar timpânico, se vai estar oco, não importa. É só o que você quer, porque não dá tempo. Não dá tempo, beleza? Então, assim, perfeito, falou tudo, pediu tudo, seguiu os passos certos, não esqueceu de absolutamente nada, mas não dá para falar o que você vai encontrar. Só vai realmente o que você quer, porque senão não vai dar tempo. Aqui você teria que fazer o diagnóstico de tamponamento cardíaco, aí você vai tratar o tamponamento, ainda vai para o D, ainda vai para o E, vai encaminhar esse paciente, vai indicar analgesia, então assim, não ia dar tempo de você fazer as coisas, entendeu? Deixa eu só te perguntar, isso aí estava na pergunta da prova. O tamponamento cardíaco neste momento aí, quem queria realizar? Como assim? A pericardiocentese, na verdade. Que profissional? Se é o cirurgião ou se é o médico generalista? Se eu teria que chamar o cirurgião, por exemplo, eu estou como clínico, aí quem que faria esse procedimento de pericardiocentese? Geralmente, idealmente, o cirurgião, mas no momento de emergência, o clínico ele pode realizar a pericardiocentese de alívio. Entendi. Falei muita coisa, enchi muita linguiça. Falou muito. Falou tudo certo, mas o problema é que tem que ser mais rápido, senão não vai dar tempo. Não, beleza, joia. Minha primeira, vamos aprender mais. Vamos lá. Tamponamento cardíaco, né? E aí, quando que a gente vai pensar em tamponamento cardíaco? Tríade de Beck, né? Diminuição do retorno venoso, vai causar essa turgência jugular. Paciente que está ali com uma hipotensão e hipofonese de bolhas cardíacas, quando vê isso, você já sabe que é um tamponamento cardíaco. E aí o tamponamento cardíaco, ele vai ter também duas condutas. E aí aqui meio que entra até aquilo que a Candice falou. Por exemplo, se o meu paciente ele está tão instável, ele está com choque obstrutivo, eu vou fazer uma pericardiocentese de alívio? Não, eu já vou indicar esse paciente para toracotomia. Por quê? Porque todo procedimento, ele também precisa de um tempo de preparação. Então, até para você fazer uma pericardiocentese de alívio, você precisa fazer lavagem cirúrgica das mãos, paramentação, tem que pegar material, tem que fazer campo, tem um monte de coisa que você faz, e isso leva tempo. Então, não tem por que você perder tempo se o paciente está muito instável. Só que para fazer prova, você sempre vai fazer a conduta imediata, né, que é a pericardiocentese de alívio. E aí, como que você faz a pericardiocentese de alívio caso a prova peça para você descrever o que você precisa? Você vai precisar de uma seringa com agulha, né? Aqui um calibre, ele não precisa ser tão grosso, né? Então ele não vai ser um calibre 14, pode ser ali um calibre 18, 16. Vai utilizar uma agulha, né, longa, do tipo introdutora, e aí, geralmente, você vai fazer guiado por ultrassom, se você não tiver experiência. Mas alguns médicos fazem sem ser guiado por ultrassom. E aí, a gente tem o acesso subxifoide, então, mais ou menos igual tá aqui. A gente vai fazer esse acesso subxifoide por debaixo, né, do apêndice xifoide, vai angular essa seringa ali em 30 a 45 graus e vai botar ela em direção à escápula esquerda do paciente. E vai introduzindo e aspirando até vir sangue. Quando vier sangue, você sabe que você chegou ali no pericárdio. Não acredito que ele vá pedir para você descrever a pericardiocentese de alívio, mas só lembre que quando a gente tem um tamponamento cardíaco, quando a gente vai ter, né, hipofonese, hipotensão, urgência jugular, que você pode fazer a pericardiocentese de alívio, que você faz geralmente quando esse paciente ele não está tão estável, você tira ali de 10 a 15 ml só para poder melhorar o choque obstrutivo, porque
tem algo que está fazendo com que o coração não contraia. Então tem um choque obstrutivo. E aí você dá esse alívio para ele chegar no hospital terciário, que tenha centro cirúrgico, que tenha cardiologista e que tenha cirurgião torácico. Mas sempre a conduta definitiva do tamponamento cardíaco é uma toracotomia. Então sempre você vai indicar toracotomia para esse paciente. Ok. E aí, outra coisa, quando a gente faz, se for um tamponamento cardíaco, lembrem de verbalizar e FAST. Então, se você está no B e você viu um tamponamento cardíaco, verbalize e FAST, que é o FAST estendido. Porque o FAST normal, ele não pega a janela subtifoideia. Ele pega só hepato espleno-renal, hepato-renal, hipogástrico, mas ele não pega ali para ver pericárdio. Então você tem que solicitar IFAST. Beleza, tamponamento cardíaco. Próximo. Último. Sou eu. Lore. Tá aqui seu tempo. Pode. Adriana Maria de Holanda Leite Marrocos, candidata à revalidação. Local de atuação, urgência e emergência, pronto-socorro de hospital de médio porte, unidade hospitalar possui seguintes infraestruturas: setor de radiologia, laboratório de análise clínica, leito de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Você está de plantão na emergência de hospital de médio porte, vai atender um paciente de 70 anos de idade, vítima de queda e rolagem da escada da sua residência. O paciente se encontra acordado, orientado no tempo e espaço. Gemente, queixando de muita dor. Queria ver minhas tarefas. Nos 10 minutos, realize atendimento da vítima, ATLS, identifique as alterações do exame físico, adote condutas terapêuticas, conforme protocolo, verbalize a realização de procedimentos médicos, utilize habilidades profissionais para comunicação de diagnóstico do paciente. Boa noite, eu sou a doutora Loriana, responsável pelo seu atendimento. Hoje, eu gostaria de saber seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência. Boa noite, meu nome é João e eu tenho 70 anos. Boa noite, João. É um prazer te atender hoje. Eu gostaria de saber o que aconteceu. Você tem motivo de consulta, alguma queixa? Doutor, eu caí da escada. Há quanto tempo você caiu da escada? Você sabe me informar? Eu caí tem mais ou menos umas 2 horas, eu estava ali mexendo, fazendo uns serviços, escorreguei e estou morrendo de dor na minha perna. Muito bem. Eu gostaria de solicitar paramentação completa para mim, para minha equipe. Gostaria de lavar as mãos, secar, aquecê-las, vestir luvas, toucas, óculos, máscara e luvas, acho que já falei, para mim e para minha equipe. Também quero solicitar monitorização de sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar, diurese e um eletrocardiograma também. Vou solicitar também medidas de prevenção para hipotermia, como mantas térmicas, cobertores, e desligar a temperatura do ar-condicionado ou manter a sala aquecida. Muito bem. Eu gostaria de, então, abrir o protocolo do XABCDE do trauma, a avaliação primária. Vou fazer a etapa X. Iniciando a etapa X, eu avalio se o paciente apresenta hemorragia exsanguinante e solicito resposta ou reavaliação. Paciente sem evidência de hemorragias ativas no momento. Muito bem, o paciente não tem hemorragias ativas, eu vou passar para a etapa A do protocolo, avaliando a permeabilidade da via aérea. O senhor, como consegue falar comigo, eu consigo constatar que o senhor tem permeabilidade de vias aéreas. Vou estar avaliando a presença do colar cervical e da prancha rígida. No momento, eu vou fazer a manutenção do colar cervical e também da prancha rígida, não retirando, e solicito resposta.
O paciente encontra-se com um colar cervical adequadamente posicionado. Mantém fala espontânea e apresenta vias aéreas pérvias. Muito bem. Eu solicito colocação de máscara de oxigênio não reinalante, de alto fluxo de 10 a 15 litros por minuto. E solicito também resposta. Considere realizado. Muito bem. Eu vou passar para a etapa B do protocolo, realizando exame físico de tórax, inspeção estática, dinâmica, palpação torácica, percussão, auscultação. Solicito frequência respiratória e oximetria de pulsos e solicito uma resposta. Paciente com expansibilidade torácica bilateral preservada. Frequência respiratória e padrão ventilatório normais. Ausculta com murmúrio vesicular presente e sem ruídos adventícios, saturando só 97%, sem sinais de insuficiência respiratória. Muito bem. Eu vou prosseguir para a etapa C do protocolo, realizando exame físico abdominal com inspeção, auscultação, percussão e palpação superficial profunda de todos os quadrantes abdominais. Solicito também sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, palpação dos pulsos e o tempo de enchimento capilar. Solicito também colocação de vias, acessos calibrosos periféricos, com infusão de cristalóide aquecido, e vou solicitar também manobra para verificação de estabilidade da pelve, inspeção de meato uretral, para ver se tem possibilidade de sondagem vesical, se existe alguma lesão uretral, algum hematoma ou hemorragia, e também toque retal. Além disso, eu solicito também FAST, dos espaços hepatorrenal, esplenorenal, pericárdico e síntese pública. E também solicito hemograma, como exames laboratoriais, hemograma, tipagem sanguínea, fator RH, gasometria arterial, lactato e coagulograma. E solicito a administração de ácido tranexâmico com grama endovenoso. Solicito resposta. Paciente de pulsos centrais periféricos presentes. Tempo de enchimento capilar preservado, boa perfusão cutânea, PA e frequência cardíaca dentro da normalidade, sem instabilidade hemodinâmica, abdômen sem alterações no exame físico, na avaliação da pelve observa-se instabilidade mecânica e dor à palpação. Ao toque retal identifica-se espículas ósseas e sangramento, improvável trauma pélvico, então. Eu vou solicitar, como o senhor tem um trauma pélvico, uma fratura, possivelmente, e está estável hemodinamicamente, eu vou solicitar uma radiografia de pelve e para a gente poder prosseguir com a imobilização da pelve. Solicito resposta. Não consta. Eu vou prosseguir para a etapa D do protocolo, realizando a escala de coma de Glasgow, e com reação pupilar, resposta motora verbal, e solicito resposta. Paciente acordado, orientado no tempo e espaço, com Glasgow 14/15, bom, apresentando reflexos pupulares presentes e fotorreagentes sem alterações neurológicas aparentes. Não aparenta Doutora, ter... seu paciente está chocando. Muito bem, a gente vai fazer... Frequência cardíaca de 130, pressão 90/50. Pressão 50... Pressão 90/50. 90/50. Tá, a gente vai fazer reanimação volêmica, reação volêmica, entrar em contato com o banco de sangue e fazer a imobilização da pelvis, como ele tem uma fratura. Vamos estar... Não deixa seu paciente morrer, não, Lore. Ele estava lá com problema na pelve, você deixou ele sangrar até ele morrer. Vamos lá, resolva seu problema na letra. Você estava aqui, viu que ele estava com uma instabilidade na pelve e espícula óssea. O que você tem que fazer? Primeira coisa, antes de solicitar uma radiografia,
solicitar manobra de fixação da pelve. Então, você tem que verbalizar como que você vai fazer a estabilização, então, da pelve desse paciente. Como que é feita a manobra de estabilização da pelve? Você vai verbalizar que você vai solicitar 2 auxiliares. Um auxiliar vai estabilizar a pelve do paciente, vai segurar a pelve, manter ela ali bem paradinha. Esse paciente na prancha, no colar cervical, vai estabilizar a pelve do paciente. O outro auxiliar vai para o outro lado da maca, ele de um lado, você do outro. E o cara em cima estabilizando a pelve. Vocês vão dobrar o lençol, então vai ter um lençol desse tamanho, vai dobrar, 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 até fazer como se fosse uma dobradinha, como se fosse uma cinta. E aí vocês vão passando esse lençol, o cara que está te ajudando lá do outro lado, por debaixo, até a nível do trocânter maior do fêmur. E aí, quando vocês chegarem no nível do trocânter maior do fêmur, vocês vão começar a enrolar esse lençol e fechar a pelve desse paciente. Ele vai parar de sangrar imediatamente. E aí, após você fazer essa manobra, você vai pegar a fita e vai passar em volta de tudo, ou então dar um nó bem apertado, e aí você estabilizou a pelve do seu paciente. E a partir daí, você vai fazer a radiografia de pelve, tá? Senão ele não para de sangrar. Sangramento de pelve, de ossos largos, de abdômen, ele perde muito sangue, Ele perde ali 2 litros de sangue ali em minutos. Então, assim, o monitor começa a disparar, o coração começa a ficar ali em taquicardia e pressão despencar. Então, assim, sangramento de pelve é uma causa bem coisa. Vamos lá. No caso, eu tinha falado, eu tinha que ter descrito melhor, tipo, na hora, na etapa, eu estava só citando, né? Não, você fez certinho. Mas você faltou eu detalhar, assim. Não, é porque o que aconteceu? Quando você constatou a fratura de pelve, você não disse que ia estabilizar a pelve. Você disse que ia solicitar radiografia. Aí não constou. Sim. Aí você deixou ele lá, com a pelve sangrando. Entendeu? Mas você fez tudo certo. Você verbalizou o que você queria ver. Desse jeito. Avalio estabilidade da pelve, faço inspeção de meato uretral e toque retal. É só isso. Aí, quando trouxer o card, pelve crepitante, espícula óssea no reto. O meu paciente ele se encontra com uma fratura de pelve instável, então eu vou proceder com a manobra de amarração da pelve para estabilizar o paciente. Solicito reavaliação após manobra. Aí eu ia te entregar um card. Descreva a manobra. Aí você ia falar, solicito mais 2 auxiliares, um vai fazer estabilização da pelve, o outro vai ficar contra o lado do paciente, vamos dobrar um lençol, passar por debaixo do paciente até o nível do trocânter maior do fêmur, vamos amarrar, fechando essa pelve e colocando fitas. Solicito reavaliação. Paciente se encontra estável. Solicito radiografia. Aí você passa. Aí sim eu posso passar, né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente fala de fratura de pelve, a gente tem 3 tipos de fratura. A gente tem aquela compressão que é lateral, ou seja, é uma pancada que bate do lado, só que quando bate do lado, a pelve, isso aqui é a pelve, quando bate do lado, a pelve fecha. Então ela aperta os órgãos. Então aqui eu tenho lesão visceral. Quando eu tenho uma fratura vertical, né, que eu tenho uma fratura de cima ou de baixo, ela também cursa com fechamento da pelve. E isso causa lesão visceral, mas não causa sangramento, porque os vasos eles você não dilata esse vaso, né? Você não abre esse vaso. Agora, quando você tem uma compressão anteroposterior, que você bate de frente com a sua pelve, essa pelve ela abre. E no que ela abre, os vasos que estão tudo certinho, eles começam a soltar, como se fosse um monte de fio que você puxou. Esses fios começam a arrebentar. Isso são os vasos na pelve. Então, quando a gente tem essa compressão anteroposterior, a gente cursa com a fratura de pelve que a gente chama de open book, né? Ou fratura em livro aberto. E aí, esse anel pélvico que está bem aqui, ele perde, ele não está mais junto, ele solta. Ele solta, abre, começa a vazar sangue e encher essa pelve de sangue.
E aí, geralmente, esse sangramento é venoso. E aí, qual que é a minha conduta? O meu paciente ele tem uma certa instabilidade, eu vou amarrar a pelve desse paciente da forma que eu já descrevi, né? E tem que verbalizar que essa amarração vai ser a nível do trocânter maior do fêmur. Isso aqui você não pode esquecer de sair da sua boca se o seu problema for na fratura de pelve. Ok. E aí, se ele mesmo assim não parar de sangrar, o que você vai fazer? Você vai saber se ele tem sangue dentro do peritônio ou não. Por quê? Se ele não para de sangrar com a amarração da pelve, mas ele tem sangue dentro do peritônio, ou seja, ele tem um FAST positivo, esse paciente ele vai para uma laparotomia. Agora, se ele não resolveu, mas o FAST dele é negativo, ou seja, ele não tem sangue intraperitoneal, aí provavelmente você pode fazer o packing pré-peritoneal, aonde você só abre, né, vai para a cirurgia e você coloca como se fosse um monte de compressa ali dentro para estancar esse sangramento, e aí você tem uma conduta conservadora e depois esse paciente vai para o especialista. Mas o que precisa saber de pelve? Se pedir, vai ser até a estabilização da pelve, a amarração com lençol. Então tem que saber verbalizar a manobra de amarração com lençol. Beleza? Dúvidas? Aí, depois, vou fazer mais uma aula só para concluir trauma, onde eu vou trazer só trauma abdominal aberto, fechado e queimadura. Mas com isso aqui que a gente falou hoje, vocês podem tentar fazer qualquer estação de trauma da plataforma, que vocês vão conseguir fazer qualquer estação. Eu te garanto que você vai conseguir. Só que você vai seguir esses passos. Indica com aquelas 4 primeiras medidas, faz o XABCDE e depois resolve em cada letra o seu problema. E vai solicitando reavaliação. E, cara, se você não treina, você vai esquecer. Você vai esquecer, porque isso acontece com todo mundo. Então, todo dia não, mas pelo menos ali 1, 2 vezes na semana, faz uma estação de trauma, porque aí você vai conseguir sempre estar com aquele esqueleto pronto. Sim, vou trazer uma de TCE também, a conduta frente ao TCE. E aí, gente, dúvidas? Muito bom. Muito obrigada. Você arrasa. nada. A didática é demais, a organização, tudo. Obrigado, gente. Espero que tenha ajudado aí para quem não sabia fazer estação de trauma, agora sabe. Que a partir de quinta-feira a gente vai se encontrar e aí vou colocar para todo mundo uma estação de trauma e quero, assim, que já saiba, não tem mais desculpa, já aprendeu. Então, assim, quem vai ter aula comigo a partir de quinta-feira vai arrasar no trauma. Vou ficar no pé. Aí vai ter gente que vai estudar só porque vai ter aula. Não é nem para pessoa, é porque só para não passar vergonha. Doutor, deixa eu te perguntar, o slide você vai mandar para a gente? A aula na sua Vocês plataforma? conseguiram acessar a plataforma? Doutor, Muito legal. para a gravação, por favor.